Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 2º, Sonhos Funestos e Realidades Pungitivas. Continuação. A dor moral. Quem a descreve? Quem poderá encontrar no vocábulo humano expressões interpretativas do que se passa no recesso de um coração sensível, no momento em que é penetrado pelo ferino punhal do sofrimento, quando compreende que toda a recôndita aventura arquitetada rui por terra, desmoronando-se todos os sonhos de felicidade que abrigava. Dir-se-ia que, à semelhança de Pompeia, esfacelada ao furor de um devastador abalo sísmico, os escombros que subsistem, onde havia mansões ditosas, castelos de mármore e rendilhada arquitetura, à violência da convulsão do solo, verdadeira coreia vulcânica, tudo é tragado por fumegante abismo que entulha também os corações agitados pela desdita, deixando-os imersos em ruínas, em cinzas, em granito estilhaçado, palácios de sonhos de ventura extinta. Assim sucedeu àquelas desventuradas, mãe e esposa, cujas vibrações de sofrimento indefinível se confundiram, não percebendo que estavam remindo tremendo delito que no passado remoto de ambas haviam perpetrado em comum, embora então dele deslembradas. Qual das duas sentiria maior crepitação das vorazes chamas da dor? A genitora que concebera e criara o filho com o próprio sangue? Mãe é síntese de carinho, de abnegação, de ternura, de sacrifício, de labor sagrado, de imolação voluntária. É fragmentar o coração por diversos seres, continuando integral para o amor que consagra a todos eles. Esposa, alma bipartida, da qual uma das metades fica fazendo parte integrante da do outro cônjuge. Consórcios, ambos da mesma existência, alegre ou penosa, para juntos galgarem o calvário das provas terrenas. O amor conjugal funde em uma só as duas almas para a consecução do mesmo excelso plano. Atrair outros espíritos, ávidos de retornar à batalha da vida planetária, a fim de os encaminhar para o bem, norteando-os para Deus, para a eternidade, que é o porvir da humanidade universal. Consorciada, a jovem castelã havia apenas 1 ano de suave decurso, sem uma nuvem de dissabor, amando com ternura infinita o companheiro de existência, o qual lhe correspondia o afeto com dedicação inexcedível. Aquela fração de tempo transcorreu serenamente, qual sonho de inebriante ventura. Toda essa felicidade se desvanecera de súbito. Via-se quase qual outrora, órfão de mãe, tendo sua família perdido todos os haveres, quando ela e todos os que lhe eram caros, exaustos, planejaram reencetar a forçada peregrinação para o Epiro, onde lhes restava alguns parentes em condições prósperas. Foram convidados a permanecer no castelo. Recordou ela, naqueles pungitivos instantes, as palavras, quando iam partir daquele pacífico remanso, logo após o passamento de sua infortunada genitora. Domine, dissera Isócrates emocionado, devo deixar-vos por todo sempre, mal alvoreça o dia. Nunca me pareceu tão formosa esta tarde primaveril, contrastando com o negror do sofrimento que jaz em meu coração. Não vos constranjo, nem aos que muito amais, Domine,
respondeu-lhe Márcio, também comovido, interpretando a tortura que martirizava a alma do desditoso ancião. No entanto, eu vos convido a permanecer neste solar amigo, pois espero que com a proteção de Jesus jamais vos faltará o que for mister a subsistência de vossos entes amados. Bem o sei, Domine, mas não devo ultrapassar a generosa hospitalidade que nos dispensastes. Encontramo-nos nas fronteiras da Dalmácia. Estaremos em breve no Epiro, onde temos alguns parentes e contamos com a misericórdia divina que nunca nos abandonou nos abismos da existência. Bem sabemos, Domine, que não sois aventureiros e sim nobres criaturas arrojadas da opulência, pelo poder invencível do destino, ao sol eriçado de pedregulhos. Por isso, se não vos desagradar permanecer neste alcázar, aqui ficareis, novos componentes de uma família única. Aqui, Domine, é uma das mansões dos deuses tutelares que hei conhecido sobre a terra, destinada aos que sofrem, exclamou Túlio com os olhos fúlgidos de lágrimas. Não queremos, contudo, abusar da hospitalidade cristã. É forçoso, pois, o recomeçar nossa dolorosa peregrinação até que meus olhos, que só enxergam o negror do futuro depois da partida de minha adorada companheira, possam ser deslumbrados com a luz inextinguível da eternidade. Sabemos que sois escrupulosos e dignos das bênçãos divinas, mas o nosso dever, humano e cristão, é abrir as portas de nosso lar aos que não o têm. Com isso provais, Domine, que não sois unicamente nobre pela estirpe, mas pela alma, que já possui a verdadeira nobreza espiritual. Voltemos a alguns meses antes. Nosso destino não depende de nossa vontade, mas da execução das leis supremas que regem o universo, disse Márcio. Suponho, entretanto, que podemos modificar o futuro de nossa alma, não transgredindo as leis sociais e celestes, sendo probos, justos e laboriosos. Assim, naturalmente, Deus, que é imparcial juiz, fará justiça, concedendo-nos a melhoria de situação merecida, quando se extinguir nossa vida terrena. No entanto, muitas vezes, estes que são íntegros no cumprimento dos seus deveres, justos e laboriosos, em cujo número incluo o próprio Domine, são presas de sofrimentos e, parece, a desdita se aloja em seus lares, a penúria dos seres queridos lhes tortura os corações. Por quê? Às vezes, caro amigo, penso qual os Brahmanes. Devemos ter mais de uma existência planetária, resgatando em uma vida de lutas incessantes, de submissão e virtudes cristãs, crimes e arbitrariedades cometidos em séculos passados. Devo, pois, Domine, em transcorrida existência, ter sido impiedoso e perdulário, exclamou Túlio com incontida amargura. Quem fomos nós no pretérito milenário de nossa alma e quem seremos na eternidade futura que nos aguarda, Domine? Respondeu-lhe Márcio Tassiano, perplexo. Seja, porém, verdadeira ou não, a crença dos Brahmanes não está em oposição ao cristianismo que professamos, qual o pregou Jesus, pois afirmaram os apóstolos que, por vezes, ele se referiu a uma existência transcorrida e substituída por outra, fazendo crer que João Batista havia sido Elias e que, para, abre aspas, poder-se ver a face do Pai Celestial, é mister haver nascido não uma, porém muitas vezes, fecha aspas. Se ele assim falou, não devemos pôr em dúvida as palavras, quando afirmava que não basta uma vida só
e sim diversas no plano material, para que seja conquistado o mérito de poder deixar de ser habitante terrestre para se transportar aos mundos ditosos do universo, que só ingressam os redimidos, os limpos de máculas espirituais. Não é isso mais confortador do que acreditar nas geenas, nas punições perpétuas, que são o aniquilamento da fagulha divina, uma vez condenada ao sofrimento sem remissão? Que valeria a imortalidade em um local de suplícios infernais? Não seria melhor ou mais razoável, então, o nirvana ou o nada por futuro? Sim, confirmou Túlio em tom convicto. Se houvesse de fato mais de uma existência terrena, quem suporíeis tenha sido eu, Domine? Não ficareis ofendidos se vos disser o que imagino? Não, estamos no plano das hipóteses, desejando, embora que fossem verdades inegáveis. Pois bem, Domine, julgo que fostes possuidor de grandes cabedais, de opulência régia, mas fizestes mau uso de vossos haveres, deixando muitas vezes sem teto os vossos serviçais, despedindo-os impiedosamente. Fostes, porém, sempre muito probo, incapaz de usurpar quem quer que fosse, e abriste algumas vezes as portas de vosso palácio aos peregrinos, aos flagelados pela penúria das situações angustiosas. Quem sabe, Domine, não me acolheste sob vosso teto, e eu estou remindo um sagrado débito na atualidade. Quem sabe se somos velhos aliados de há muitos séculos? Assim o dissestes, Domine, porque sois dadivoso e merecedor das graças divinas, exclamou Túlio Isócrates muito emocionado. Parece-me que estás ficando louco, obtemperou Gelcira, a esposa de Márcio, que discordava quanto ao acolhimento dispensado a Túlio e à família, mormente depois de haver percebido a estreita afinidade existente entre o filho e a formosa, quanto infortunada Dioneia. Também os adversários do cristianismo acoímam de louco o mestre bem-amado Gelcira. Como, porém, meu pensamento não tem travas, hei de agir como me aprouver, e tu, Gelcira, tens a liberdade de raciocinar segundo o teu agrado. Deus concede uma lâmpada, a alma, a todos os seres humanos, e estes podem nela deitar mais óleo ou deixá-la apagada. Não estamos de acordo, mas não poderás impedir que eu pense de modo contrário. Depois de assim se expressar, voltando-se Márcio para o humilhado Túlio Isócrates, serenamente lhe falou, resoluto, enquanto Gelcira saía com arrebatamento. Quero, Domine, que, doravante, aqui estejais sem constrangimento, coparticipando de nosso lar, de nossa família. Meu querido Marcelo pretende desposar vossa prendada filha Dioneia, que me parece tão perfeita no corpo quanto na alma, e espero que a sua pretensão não seja recusada. Muito me desvanece o vosso honroso pedido, Domine, que meu coração acolhe com a maior das alegrias, maior do que se o pretendesse fosse o herdeiro de um trono. Confesso-vos, porém, com lealdade, que um dos motivos de minha pretendida retirada de vosso hospitaleiro lar era o afeto de minha experiente percepção que já havia observado existir nos corações de nossos amados filhos, Marcelo e Dioneia. Compreendi que seria intolerável a nossa permanência aqui, estando em situações opostas. Ele, cercado de todos os prestígios sociais, belo, denodado, opulento, podendo pretender uma donzela de igual categoria. Minha Dioneia, pobre, relegada para a casta dos humildes, embora houvesse nascido também em Alcáçar do Epiro,
em que era próspera de nossa existência. Podemos, acaso, ser responsáveis pelas bruscas e dolorosas quedas da fortuna, Domine? Quem sabe o que nos aguarda no porvir? Quem nos dirá que não sejam talvez invertidas as nossas condições no transcurso dos tempos futuros? Quem sabe se a vossa fortuna será reconstituída e a minha consumida? Disse Márcio Tassiano a seu hóspede profeticamente, iluminado por súbito clarão que o fazia devassar os arcanos por vindouros, sempre tão obscuros e impenetráveis para os habitantes terrestres. Não, Domine, exclamou Túlio Isócrates com veemência. Se tal ocorresse, meu lar seria o vosso, tal a gratidão que vibra em minha alma por tudo quanto nos tendes feito. Digo-vos mais, não considero desdouro o ser vosso servo, pois a grandes e humildes sabeis tratar com lhanheza e bondade, tornando-se ventura o ser amigo ou servidor de Márcio Tassiano. Obrigado por vosso generoso julgamento, caro amigo, e folgo por saber que a solicitação de Marcelo é acolhida com prazer. Túlio Isócrates levantou-se e, comovido, abraçou o digno senhor do solar do cisne e ao jovem Marcelo, que naquele instante entrou no gabinete. Eu te acolho em meu coração como se foras outro filho bem-amado, Marcelo, exclamou Túlio, radiante, abraçando o noivo de sua estremecida Dioneia. És, para mim, mais do que um príncipe encantado, pois a bondade de tua alma te faz mais inapreciável do que se fosses o herdeiro de um trono. A tua fidalguia é a do próprio espírito. Tem tanto valor na terra quanto, por certo, nas regiões siderais. No decurso de um mês, foram preparados deslumbrantes festejos para as núpcias de Marcelo com Dioneia, tudo com intenso júbilo, do qual apenas parecia não participar a genitora do noivo. Contrastava a tristeza de Geossira com as demonstrações de alacridade que todos os habitantes do castelo manifestavam. Depois, decorreu um ano de regozijos e incessante harmonia num ambiente propício à felicidade terrena, compartilhada por todos quantos conviviam no solar do cisne. Uma tarde, porém, inesperadamente, a monotonia do alcázar foi interrompida pelo regresso de Cláudio Solano após a ausência de um lustro, durante o qual esteve peregrinando por longínquas paragens. A princípio, mostrava-se expansivo o recém-chegado, relatando episódios interessantes da sua estada no Tibete, nas proximidades do Himalaia e no Indostão, constituindo estas narrativas motivo de entretenimento, em uma época em que havia carência de tal nas habitações campestres. Cláudio, culto e destemido, acreditava apenas no que lhe ferisse os sentidos, combatia o sobrenatural, o espiritual, dominado por ideias de cepticismo, e só cuidava em fruir coisas mundanas, gozos materiais, tendo por único objetivo a conquista da felicidade por meios legais ou mesmo condenáveis. Às vezes, a palestra amistosa no solar do cisne era perturbada pelo antagonismo do que ele manifestava, de encontro às ideias sãs que os assistentes professavam sobre a imortalidade da alma, a recompensa aos heróis espirituais que, na Terra, são os mais austeros cumpridores das leis humanas e celestes. Como crer na sobrevivência do espírito, dizia Cláudio com ênfase. Se perdi meus pais tragicamente e até o presente, nenhuma prova houve que lhes confirmasse a existência, eclipsando-se ambos, desde então, de minha vista, deixando-me só para as refregas da vida, muitas vezes em luta com temíveis adversários? Ninguém, pois, me convencerá de que deva amar o meu próximo qual se fora meu irmão, se este não perderá a ocasião para me tirar a vida.
a única que me interessa e que realmente possuímos, enquanto não tombamos no sepulcro. Relego a outra aos filósofos gregos ou romanos, aos utopistas de todas as eras. Praticar o bem, imitando Jesus rodeado dos maus e perversos deste mundo, só terá uma consequência, um epílogo dramático, a cruz, o patíbulo. Nem sempre professaste essas teorias, Cláudio, falou-lhe certa noite Marcelo. Fomos companheiros desde os primeiros tempos de existência e só agora não estamos de acordo. Voltaste transformado, depois de longa peregrinação pelo Oriente, do berço do espiritualismo, da fé e da resignação. Regressaste séptico e revoltado. Estranho muito como te metamorfoseaste com o negro pessimismo que se apoderou de teu coração, outrora tão sensível e esperançoso. Porque somente agora compreendo, melhor do que antigamente, a minha situação, sempre ferido pelo punhal da adversidade, sem que me lembre haver prejudicado a ninguém. Sinto-me invadido de revolta e pessimismo, sem um incentivo para a luta da existência. É a reação do intenso labutar durante o tempo em que estiveste na cruzada. É a bonança após a tempestade, exclamou Márcio Tassiano para reanimá-lo. No entanto, Domine, nunca me senti tão infortunado quanto agora, murmurou Cláudio com intensa melancolia. Pois bem, meu amigo, que considero quase um filho, prosseguiu o ancião, hás de permitir-me um conselho paternal. Volta-te para Jesus. Implora-lhe as forças que ora te faltam para as refregas morais que todos somos compelidos a enfrentar, a fim de que, perante o Pai Celestial, cada um receba o quinhão merecido. Não o creio, Domine, porque meu mal é injusto. Jesus não intervém em nossas existências. De outra forma, não teria eu perdido tão cruelmente meus pais, que eram probos e bons. Sofres de um mal indecifrável, Cláudio. Por que não dominas o coração, qual se fora este um corcel, em vertiginoso galopar, que te arrojará a um despenhadeiro, a fim de que sejas salvo e não cruelmente esfacelado? Eu não tenho a precisa coragem de reagir. O corcel já me arrastou ao vórtice, que não temo, pois será preferível a viver na expectativa de ser atirado a um abismo, cuja profundidade já pressinto. Essa falta de confiança em teu próprio valor, Domine, falou-lhe Túlio apreensivo, provém de teu menosprezo a Jesus, essa descrença das leis divinas, aliadas à violência dos sentimentos de cepticismo, há de levá-lo a um sorvedouro de infortúnios. Eu me julgava fadado ao heroísmo quando batalhava na Palestina. Agora sinto-me covarde para tentar o suicídio, senão já seria o cadáver. Não me resigno, porém, passar pela existência sem haver conquistado um quinhão de felicidade, contemplando a quem o tem. Se ainda cresce na recompensa futura, resignar-me-ia com a aridez de minha vida. Não crendo na imortalidade da alma, renuncio de bom grado ao que houver por hipótese no céu, pelo que há de realidade neste mundo onde vivo. Tu me alarmas com essas ideias nefastas, Cláudio, reiterou Marcelo empalidecendo. Eu prefiro a dor, a escravidão, a cegueira, todos os padecimentos humanos a cometer a mínima infração às leis divinas e terrenas. Quero estar com a consciência serena, livre de remorsos, de cilícios morais, e só assim me considero ditoso. Tudo quanto sofro será em benefício de minha alma. Sei que esta vida terrena é um instante apenas entre duas eternidades, uma que já nos antecedeu e outra que há de vir, e não desejo perder o futuro de meus sacrifícios e a felicidade ilimitada que me aguarda. Não quero conquistar um gozo,
por maior que seja, por meios ilícitos que arranquem uma lágrima de dor, minha ou de outrem. Prefiro o sofrimento que reverta em benefícios para nosso próximo e para minha própria alma. Assim te expressas, Marcelo, porque és imensamente feliz. Também eu, antes da dolorosa situação em que me encontro, era otimista e partilhava dos teus atuais pensamentos.